Graça e paz, todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Gostaria de dar nossos desejos de que você que nos visita hoje esteja muito à vontade no nosso meio. É uma bênção, um prazer que você tenha escolhido hoje visitar essa casa e adorar ao Senhor juntamente conosco nesse dia. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, porque eu quero dar essa lembrança a todos vocês que nos visitam hoje pela primeira vez. Aqui tem uma lembrancinha e um convite para que você, no final do culto, você esteja mais ou menos 1 a 2 minutos batendo um papo com a nossa equipe, só para você receber um abraço, saber seu nome e lhe agradecer de maneira apropriada. Levante sua mão e fique com ela levantada até os nossos voluntários lhe entregarem essa sacola, já lhe dizendo que muito obrigado por estar aqui conosco hoje. É uma grande bênção. Obrigado. Eu vou apresentar uma criança. Gostaria de chamar aqui os pais da Heloísa França Dantas. Já estão subindo ali. Heloísa foi muito esperada, não é? Graças a Deus chegou. E como sempre, a bênção é que puxou para a mãe. Que bênção, muito linda ela. Vamos orar, consagrando, devolvendo a vida dessa menina ao Senhor, para que o Senhor faça dela aquilo que aprouver ao seu coração. Pai, no nome de Jesus, estamos hoje aqui, ó Deus, como igreja, e recebendo essa família e esse presente que o Senhor entregou nas mãos desse pai e dessa mãe, Pai. Que a Tua bênção venha sobre essa criança, sobre essa família, que se estenda até a família do pai e da mãe, em relação ao avô, avó, e que todos sejam ricamente abençoados pela vida desta criança, Pai, e que ela seja guardada do Senhor, protegida do Senhor, e que todos os dias da vida da Heloísa, o Senhor esteja conduzindo essa menina dentro do Teu projeto, dos Teus propósitos, daquilo que o Senhor sonhou para a vida dela quando a construiu no ventre da sua mãe. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Aqui está a lembrança. Que maravilha, não é? Que maravilha nós recebermos do Senhor esses presentes tão maravilhosos. Em breve estarei apresentando aqui o meu neto. Como já disse, vocês podem constatar pelas redes sociais. É lindo demais, e a minha genética é muito poderosa, ele puxou a mim, então foi algo assim, extraordinário. Estamos muito felizes também com a vida do Caleb, mas em breve estará aqui. Hoje vamos falar em 2 Crônicas, capítulo 29, de 1 a 11. Estaremos passeando um pouco por esse texto e a sequência dele, e nós vamos aprender um pouco hoje com o rei Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 29, de 1 a 11. Já está aqui, se você... Hoje parece que está dando um probleminha no um dos monitores, mas vai dar tudo certo. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que é mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel.
pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estás vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Vamos orar. Amado Deus, nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz e sentir a unção do Teu Espírito queimar os nossos corações, Pai. E nós queremos hoje, ó Deus, aprender com essa palavra no sentido de restauração. Nós queremos hoje aprender a restaurar a nossa vida com o Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, que é o maior interessado nisso pelo Teu grande amor para com cada um de nós, que o Senhor venha a mexer conosco, que o Senhor venha a ministrar, fazer essa palavra calar no profundo do nosso coração, para que nós saiamos daqui hoje, ó Deus, com a disposição de voltar a sorrir na Tua presença, voltar a sentir prazer nas coisas do Senhor, voltar a sentir o coração queimando pela adoração, pelo louvor ao Senhor, que nós possamos, ó Deus, sair daqui hoje com a disposição de consagração à nossa vida, toda ela na Tua presença, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. O rei Ezequias começou a reinar em Israel com 25 anos de idade. Era um jovem. Encontrou, quando começou a reinar, a casa de Israel, a nação de Israel, há muitas décadas, longe de tudo o que pertencia ao Senhor. O seu pai, o rei Acais, ele tinha reinado antes dele e havia permitido que a idolatria, a imundície se instalasse na casa do Senhor, no templo do Senhor. Os sacerdotes não exerciam mais o seu ministério naquele tempo, o povo não louvava mais a Deus, não cantava mais a Deus, o povo havia perdido a razão de servir ao Senhor, haviam perdido a alegria de servir ao Senhor, haviam perdido o valor de consagrar os seus bens ao Senhor. O povo estava vivendo, na verdade, como escravo dos assírios, povo que havia dominado e vencido a nação de Israel naqueles dias. Então, quando Ezequias, com a morte de seu pai, o rei Acais, ele ascende ao trono, ele vem com uma proposta de restaurar a vida do povo com o Senhor. Essa era a proposta de Ezequias, fazer uma restauração, fazer o caminho de volta, fazer com que Deus novamente estivesse nos pensamentos, no coração e nas atitudes do povo de Israel. E quando nós lemos o primeiro e o versículo 1 e 2 de 29, nós vemos que ele começou a reinar muito jovem, era pouca a sua idade, mas mesmo sendo jovem, aquele rei, aquele jovem, ele não buscou o exemplo do seu pai. O texto diz que ele buscou o exemplo de seu pai Davi, não que fosse seu pai biológico, mas um ancestral. Davi havia vivido alguns anos antes do rei Ezequias, já havia morrido inclusive, e Ezequias ele não segue o exemplo de seu pai, aquele mais presente, mais contemporâneo. Ele poderia fazê-lo, ele poderia seguir o exemplo de seu pai, de deixar as coisas como estavam, de deixar as pessoas longe do Senhor, de deixar tudo como estava até aquele momento. Mas ele olha lá para o passado, ele olha para a vida do rei Davi, ele olha para a vida de um homem que foi segundo o coração de Deus, na própria opinião do Senhor, e ele diz: eu não vou viver como meu pai, eu não vou deixar a chama apagar do meu coração, eu não vou viver como um escravo de outros povos, eu vou viver como o rei Davi viveu. Eu vou seguir o exemplo daquele homem que restaurou Israel, estabeleceu Deus como Senhor daquela nação, humilhou os seus inimigos, os filisteus, destruindo, matando o gigante Golias. Então ele escolhe os melhores exemplos para a vida dele. Ele escolhe seguir aquilo que acrescentaria a sua vida, não aquilo que simplesmente deixaria como estava.
E eu creio que essa deve ser uma postura nossa, irmãos. Escolher sempre os melhores exemplos, mesmo que estejam distantes de nós. É fácil viver como todo mundo vive ao nosso redor. É fácil viver como as pessoas estão vivendo. É fácil repetir os comportamentos que as pessoas estão simplesmente repetindo. Eu gostaria de deixar um exemplo para você, já de cara assim, para que a coisa fique estabelecida. Há dias atrás morreu um ator, um rapaz que tinha muito talento, é verdade, muito talentoso. Ele estava doente há já alguns dias, alguns meses, eu acho, e veio a falecer. Faleceu no mesmo dia em que 3 crianças e 2 professoras foram brutalmente assassinadas por um louco, um jovem de 18 anos. Sabe o que tomou as redes sociais, inclusive de crentes? O ator, a morte do ator. As pessoas se condoeram com a morte dele. Ninguém tocou nas 3 crianças que foram assassinadas, das 2 professoras que foram assassinadas tentando defender aquelas crianças. E quando eu digo ninguém, quero pedir perdão àqueles que o fizeram. Mas é uma tendência natural que as pessoas têm de serem envolvidas pelo que se vê fazendo, pelo que as pessoas estão fazendo, e até crente fazendo isso. Não tenho nada contra esse rapaz, inclusive gostava de assistir os filmes dele, mas nós temos que saber medir as coisas, saber ponderar o peso das coisas. Ezequias, ele não fez aquilo que todo mundo estava fazendo. Ele disse: vou restaurar a nação para fazer a vontade de Deus, para dar importância às coisas de Deus, para dar importância àquilo que pertence ao Senhor. E foi isso que ele fez. Ele começou esse processo de restauração, de trazer de volta as pessoas ao que importa, ao que realmente é importante, as coisas de Deus. E no versículo 5, diz o que ele começou a fazer. O 5 diz que ele chamou os levitas, ele chamou as pessoas que serviam no templo, e ele disse: santificai-vos, retirai a imundície, retirai aquilo que não pertence ao Senhor da vida de vocês. Retirem de dentro da casa do Senhor, do templo do Senhor, aquilo que não pertence ao Senhor. E toda restauração precisa começar assim. Ezequias começou certíssimo. Toda restauração precisa começar dentro de nós e daquilo que está dentro da casa do Senhor. E se você quer saber, você é o templo do Senhor. Se você quer saber, você e eu somos a casa do Senhor, o templo do Senhor. E Ezequias diz: santificai-vos, retirai, afastai-vos daquilo que não agrada ao Senhor, daquilo que não pertence ao Senhor, daquilo que é imundo. Às vezes, irmãos, nós estamos muito preocupados com o que os outros estão fazendo de errado, com o que as outras pessoas estão fazendo e estão nos incomodando, mas nós precisamos olhar para dentro de nós, para aquilo que está no nosso coração, para aquilo que está nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, e perguntar: o que isso tem feito comigo? Isso tem agradado ao Senhor? Isso tem me feito prosperar na presença do Senhor? Isso tem me levado para mais perto de Deus ou tem me afastado de Deus? E a tendência de acusar os outros, de achar que os outros são a razão de estarmos com aquela situação, é fácil, é o mais natural. Mas Ezequias disse: você, levita, vem cá, santifique-se, olhe para dentro de você e se separe. Seja separado daquilo que não está agradando ao Senhor, daquilo que não está contribuindo para que você seja alguém de importância nas mãos do Senhor, usado pelo Senhor. E Ezequias começa a restauração assim. E todo aquele que quer restaurar a sua vida, e eu vou dizer por que eu estou falando isso, porque, irmãos, na nossa vida com Deus, eu tenho falado isso reiteradamente em mensagens anteriores. Na nossa vida com Deus, muitas vezes nós estamos começando muito bem, nós estamos avançando muito bem no início, nós fazemos projetos, nós fazemos propósitos, nós fazemos votos a Deus. Lembra que eu falei que quem faz voto a Deus e não cumpre é tolo? Nós fazemos votos a Deus, nós fazemos promessas a Deus,
Nós dizemos: Senhor, eu nunca mais vou viver assim, eu nunca mais vou fazer isso. Isso está afastado da minha vida a partir de hoje. Eu vou servi-lo, eu sou o teu servo, eu quero viver para te agradar. Eu vou me dedicar às coisas do Senhor em primeiro lugar, e todo o resto vai ser abençoado pelo Senhor. E estamos começando bem, irmãos. Mas com o passar do tempo, as lutas, as intempéries da vida, sabe, as coisas que vão nos jogando para lá e para cá, e muitas vezes nós deixamos que isso aconteça, nos tornamos reféns das circunstâncias, nos tornamos levados pelas circunstâncias, e aí nós começamos a enfraquecer na nossa posição, começamos a perceber que não estamos mais tão bem quanto já fomos, já estivemos, não estamos mais tão fiéis, não estamos mais tão cheios de fé, de ousadia, como já um dia tivemos. E às vezes nós olhamos para cima, olhamos para o lado, olhamos para o outro, olhamos para baixo e não vemos nenhuma solução. Não vemos mais graça, não vemos mais, sabe, prazer nas coisas de Deus. Não vemos mais e não temos mais aquela alegria de servir ao Senhor. E Deus disse: servir ao Senhor com alegria. Precisa servir, mas não basta servir, Ele diz, tem que ser com alegria. E às vezes estamos tão detonados, sabe, pela vida, que a gente nem está mais servindo e nem tem mais alegria para servir. Por isso é necessário uma restauração. A nação de Israel estava passando por isso. Eles haviam abandonado Deus, haviam abandonado as coisas de Deus, haviam abandonado tudo, estavam servindo a outros deuses. Aí um disse de que trata Ezequias que eles precisavam afastar-se, eram os deuses pagãos, os ídolos pagãos que estavam inclusive dentro do templo do Senhor. E é isso que o Senhor nos fala hoje: é preciso retirar os ídolos, é preciso retirar aquilo que está concorrendo com Deus no nosso coração, é preciso retirar, mesmo que seja o desânimo, mesmo que seja o medo, mesmo que seja a preguiça, mesmo que seja a indiferença. São ídolos que foram postos com o tempo do nosso coração e que estão nos deixando apáticos, ficam nos deixando, sabe, inertes, vítimas. Mas Deus continua olhando para ti e continua esperando por você, a olhar para dentro do teu coração e ver a alegria. Porque aonde o Espírito de Deus está, existe alegria. Amém? O primeiro fruto mencionado para o Espírito Santo, do Espírito Santo, é amor, que se revela em outros tantos, e o primeiro é alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Crente que não é alegre, está com problema. O crente que não está transbordante de alegria, ele está com problema. Ele precisa restaurar, ele precisa rever, ele precisa se refazer. E era isso que Ezequias estava fazendo da nação de Israel. Ele chama os levitas e diz: vamos começar por aqui. Olha para dentro de vocês e começa logo a limpar. Retira o que não agrada de dentro do templo do Senhor. Ele continua a fazer essa limpeza, esse conserto. E ele chama lá no versículo 10 e diz: vamos fazer um concerto com o Senhor. Um concerto. Ele diz assim: nós vamos chamar o Deus para uma conversa e vamos dizer: Senhor, nós erramos, nós pecamos, nós fizemos aquilo que não devíamos, nós estávamos vivendo de uma forma que não estava agradando o teu coração, mas a partir de hoje nós queremos mudar isso, consertar as coisas com o Senhor. Nós queremos dizer para o Senhor que a partir de hoje as coisas vão mudar. O Senhor não vai me ver mais cabisbaixo, o Senhor não vai me ver mais no piloto automático, no mecânico. O Senhor não vai mais me ver fazendo as coisas da religião, mas não fazendo aquilo que está no teu coração. Era um concerto com o Senhor, sabe? Era de chamar Deus para uma conversa e dizer: Senhor, Tu és tão importante, Tu és maravilhoso, Tu és o Senhor que me deu tudo o que eu tenho, o que eu sou, e eu te trato com indiferença. Não, jamais isso voltará a acontecer, jamais. Era um concerto, era chamar Deus para consertar as coisas, era chamar Deus para dizer assim: Senhor, até hoje isso aconteceu e eu nem percebi quando começou e nem que estava acontecendo, mas a partir de hoje as coisas vão mudar.
No versículo 23, veja o que diz. Ele diz assim: então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes o mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto em sacrifício pelo pecado de Israel. Meu irmão, tem uma boa notícia para você. Naquele tempo Israel precisava fazer isso, era a velha aliança. Era morto um bode ou um carneiro, e a morte daquele bode ou daquele carneiro, o sangue derramado daquele carneiro, era uma figura, era uma coisa que apontava para o que seria Jesus quando ele viesse e morresse. Por isso eles matavam, porque o sangue precisava ser derramado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aquele povo precisava ser limpo dos seus pecados. Nesse concerto com Deus, eles precisavam abandonar as suas maldades. Eles precisavam abandonar aquilo que estava afetando a sua comunhão com Deus. Então eles fazem esse concerto com Deus, e eles prefiguram pela velha aliança aquilo que Jesus já fez por mim e por você. Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue na cruz. Ele pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz. Aquele bode, ele prefigurava a figura de Cristo, e Jesus já derramou o seu sangue. Não pesa mais pecado sobre mim e você. Não pesa mais a condenação do pecado sobre mim e sobre você. Não pesa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eu não estou dizendo que você não pecará mais, eu estaria mentindo se dissesse isso. Na verdade é João que diz. Ele diz: se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso, e Deus não está com ele. Nós o que temos é uma salvação que está justamente, apesar dos nossos pecados, nos aproximando de Deus. O sangue de Jesus foi derramado por causa dos nossos pecados, para que, apesar deles, nós tenhamos comunhão e acesso à presença de Deus. Isso é salvação. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E eu não estou dizendo com isso que você agora está salvo e pode viver com imundície no santuário, com imundície na sua vida, no pecado. Não, irmãos. Nós somos salvos justamente para isso, para viver em aliança com o Senhor, para viver em um propósito com o Senhor, em santidade ao Senhor, servindo ao Senhor. E aquele povo está dentro desse processo de restauração. Eles limpam a si mesmos, eles limpam o templo do Senhor, eles fazem um concerto com o Senhor, eles têm os seus pecados levados, perdoados, afastados deles, pela figura de Cristo através daquele bode. E o rei Ezequias, ele restaura a adoração ao Senhor. Veja versículo 27 e 28, que diz assim, ainda do 29. E deu ordens, Ezequias, que oferecessem o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. Sabe o que Ezequias estava restaurando aqui? A adoração ao Senhor, irmãos. A adoração ao Senhor. Nós fomos chamados para adorar ao Senhor. Você foi construído, você foi feito, você existe, você nasceu para ter uma relação com o teu Deus, e essa relação, ela só pode começar pela adoração. Quando nós contemplamos Deus, a palavra diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todas as manhãs, quando a gente abre os olhos e acorda e vai à frente da casa e olha aquela maravilha, os céus sendo inundados pela luz do sol, que todos os dias nasce sem você fazer coisa alguma, é preciso olhar para aquilo e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor que criou os céus e a terra.
Não há filho se não houver adoração. Não há comunhão, não há conserto, não há vida com Deus se não há adoração. Um texto que fala de Jacó, diz que ele já era um velho, e Deus o chama e faz promessas, e a palavra diz assim, que Jacó se aguentou, suportou o seu peso no seu cajado e adorou. Eu fico imaginando aquela cena toda vez que leio isso, um velho, mas ele se ajoelha, coloca o seu cajado ali, se sustenta naquilo, para adorar ao Senhor, para dizer assim com o seu coração, mesmo sem palavra alguma, ele diz: eu me prostro diante do Deus da minha vida, o Deus criador de tudo, o único Deus, único, não há outro Deus, irmão, não há outro Senhor, não há outra rocha. A palavra diz que o Senhor, que sabe todas as coisas, tem todo conhecimento, Ele não conhece outro Deus. Se houvesse, Ele saberia. E Ele diz: eu sou o único Deus. Esse Deus que você serve. Como servir a um Deus assim, sem adoração, sem contemplação, sem prostração, sem se render a Ele, sem olhar para as coisas dEle e dizer: o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. É preciso restaurar a adoração. Senão as coisas de Deus, que são tão maravilhosas, sensacionais, elas entram no ramo e dentro do conjunto de coisas que nós não damos mais importância. Elas passam a ser coisas que para nós são efêmeras, passageiras. E saiba que as coisas que Deus criou são para você. Tudo que Deus fez foi para o homem. Os animais são feitos para o homem, o sol foi feito para o homem, a lua para o homem, a noite para o homem, o dia para o homem. Todos os recursos da terra foram feitos para você. E estamos usufruindo de tudo isso. E muitas vezes não sabemos dizer: bendito seja o Senhor, que faz a chuva cair e faz nascer a planta, de onde eu me alimento, de onde eu tiro o meu sustento. Ezequias restaura a adoração. O povo precisava voltar a adorar ao Senhor. O povo precisava voltar a sentir a alegria de se derramar, de se prostrar na presença do Senhor. E eu quero te convidar hoje a fazer isso. Se isso sumiu da tua vida, se isso já não é mais parte da tua vida, você já foi absorvido pelas lutas, as batalhas, as guerras, você está vencido pelas dificuldades, sejam as emocionais, as espirituais, o que for, não importa. O que importa é você voltar a olhar novamente para o céu e dizer: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E o Senhor responder lá no íntimo do teu coração: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Esse Deus precisa ser adorado por você. Mais do que isso, você tem necessidade de adorar a um Deus assim. Amém? A vida muda quando nós mudamos a perspectiva. Ezequias continua, e veja o que acontece no capítulo 30, versículo 1, diz assim: depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que vieram à casa do Senhor a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor Deus de Israel. Porque o rei, vamos pular para o 4, e foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. O 8, não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais, dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que Ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. O 10, e os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Olha o que Ezequias começou a fazer. No processo de restauração, de trazer novamente o coração das pessoas a Deus, ele faz aquilo que nós fomos chamados a fazer também. Se você conhece a Deus, se você vive em um concerto com Deus, se você vive em adoração a esse Deus, Ele diz assim: você precisa alcançar outras pessoas. Você precisa espalhar essa notícia ao coração de outras pessoas. E era exatamente isso que Ezequias está fazendo. Ele restaura a adoração. A nossa
razão de viver, adorar ao Senhor. Aí ele diz, mas não pode ficar somente assim, você precisa alcançar outros. E Ezequias escreve cartas, ele chama as pessoas, ele convida todas as pessoas, as tribos ao redor. E a palavra diz que alguns riram dele. Não é isso que acontece com você? Não é isso que acontece com a gente, quando a gente chama as pessoas para a casa do Senhor, para conhecer o nosso Deus, para ouvir uma palavra de Deus, e muitos riem, estão tão absorvidos, estão tão contaminados pelo mundo, que eles nem acreditam mais em Deus, eles não param para pensar. Se muito crente não para, não pensa, imagine aquele que não conhece o Senhor. Eles riem, mas a palavra diz que muitos riram, mas muitos foram lá adorar ao Senhor, dentro daquela proposta, dentro daquele projeto de Ezequias. E sabe o que acontece? 17 a 20, diz assim, do 30. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo veio de Efraim, de Manassés, Isacar, Zebulon, e não tinham purificado. E contudo começaram a Páscoa, como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo, o Senhor é bom, o Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele povo. Faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E o Senhor ouviu a Ezequias e sarou o povo. Meu amado, quando você traz alguém para Jesus, para perto de Deus, a pessoa vem sem entendimento, ela não conhece, ela não foi ensinada, o que ela conhece é o mundo, as demandas do mundo, e ela vem sem entendimento, e nós é que somos responsáveis por interceder, por ajudar, por dar suporte, por discipular, por ser o que essas pessoas precisarem para que elas caminhem com o Senhor, encontrem o Senhor e sejam abençoados pelo Senhor. E foi isso que Ezequias fez. O povo chegou, eles não se purificaram como era o costume, eles não sabiam o que fazer ali, mas a palavra diz que Ezequias orou pelo povo, e o Senhor ouviu a oração do povo e sarou a vida daquele povo. Você foi chamado para fazer isso. Você foi chamado para ser esse que atrai as pessoas a Deus e dá suporte a elas, para que elas, mesmo sem entendimento, elas passem a caminhar com o Senhor. E a reação do povo ao concerto de Deus, veja capítulo 31, versículo 1, diz assim: e acabando tudo, todos os israelitas que ali se achavam, saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também Efraim, Manassés, até que tudo destruíram. Então tomaram todos os filhos de Israel, tornaram os filhos de Israel para cada um para a sua possessão, para as cidades dele. Olha o que aconteceu. As pessoas chegaram, mesmo sem entendimento. Ezequias os abraçou, orou por eles, os aconselhou, os deu suporte. O Senhor entrou na vida deles, sarou a vida deles. Eles voltam para casa, fazendo a mesma coisa que Ezequias começou a fazer em Israel. Eles voltam fazendo uma limpeza, irmãos. Eles voltam fazendo uma limpeza, eles cortam os altares, os deuses pagãos. Eles começam a ver que não valia a pena continuar vivendo daquela maneira. Eles voltam e começam a limpar, a mesma coisa do início da restauração. Entenda, você foi chamado a fazer essa restauração com o Senhor, e você foi chamado a trazer outros para fazer essa restauração e esse conserto. E é assim que a igreja se expande, é assim que o evangelho se expande. Não é sem a nossa participação, não é sem o nosso trabalho. Eles voltam alegres, eles voltam felizes e começam a destruir os altares pagãos, os deuses estranhos, porque agora eles conhecem ao Senhor. Agora, versículos 5 e 6 do 31, veja o que acontece. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto e de azeite e de mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância.
E os filhos de Israel e de Judá que habitavam nas cidades de Judá também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. Veja o que acontece. Dentro desse processo de restauração, ele restaura a santidade, ele restaura o templo, ele restaura a adoração, ele restaura o concerto com o Senhor, faz aliança novamente com o Senhor. Ele chama as pessoas a conhecer esse Deus, ele dá suporte, ele dá ajuda a essas pessoas. E essas pessoas agora, elas compreendem que existe uma parte da nossa vida, se queremos viver em aliança com o Senhor, nós também precisamos santificar essa parte. Eles começam a trazer os seus dízimos, eles começam a consagrar os seus bens ao Senhor. Consagrar os nossos bens ao Senhor com os nossos dízimos é um reconhecimento desse Deus, é um reconhecimento de que o Senhor é a fonte, é a origem, Ele é a fonte, Ele é a origem daquilo que vem às nossas mãos, Ele é a origem, Ele é o fornecedor, Ele é aquele que fez chegar até nós aquilo que temos. E o dizimista é aquele que reconhece isso, ele diz: a parte do Senhor eu levarei ao Senhor. Muitas vezes nós queremos viver uma vida de santidade, uma vida de adoração, uma vida de conserto, mas não estamos exercitando essa parte da nossa vida de adoração ao Senhor. A nação de Israel, ela entendeu isso. Mesmo vivendo tantos anos longe do Senhor, eles entenderam e começaram a santificar os seus bens ao Senhor. E veja o que acontece, versículo 10 do 31, diz assim: e Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: Deus, que esta oferta, desde que essa oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e do que se fartar, e ainda dá sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abundância. Eu quero lhe dizer hoje, em relação a isso, é só repetir o que está escrito aqui. A bênção do Senhor sobre as nossas finanças, a bênção do Senhor sobre a nossa vida financeira, os nossos bens, ela tem uma data marcada para começar a acontecer. O sacerdote disse ao rei Ezequias: desde quando, preste bem atenção nisso, desde quando eles começaram a trazer os dízimos daquilo que eles produziam, o Senhor abençoou, e houve o que comer e do que se fartar. Se houve, é porque não havia. Se começou a haver fartura, abundância, é porque não estava havendo. A bênção sobre a nossa vida financeira, a bênção do Senhor sobre os nossos bens, tem dia certo para começar a acontecer. É desde quando nós começamos a consagrar os nossos bens ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. É isso. É isso. Isso está na Bíblia inteira. E o sacerdote diz: desde quando eles começaram a trazer, o Senhor abençoou, o Senhor fez fartura, o Senhor fez transbordar, não faltou coisa alguma. E para terminar, no capítulo 32, a partir do versículo 1 diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Versículos 7 e 8. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda essa multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos guardar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Meu amigo, hoje eu quero te fazer descansar também. Quem quer servir a Deus de verdade, não vai servir sem guerra, sem batalha. Se as coisas estão todas ótimas, se o diabo não está se levantando contra a tua vida, acredite em mim,
você não está fazendo nada para que ele seja afetado. Se tudo está bacana, tudo está legal, é porque o diabo não tem sido incomodado por você. Quando o rei começa a restaurar o povo e traz o povo à adoração, a um concerto, à santidade, a consagrar os seus bens, o diabo logo levanta Senaqueribe, o rei dos assírios, e diz: vou levantar contra eles e vou destruí-los. Mas Ezequias chama o povo e diz: não temas, porque ele tem o braço de carne, mas conosco está o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero te dizer hoje, meu querido, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele quer, é desejo dEle que eu e você estejamos debaixo dessa bênção, debaixo dessa vitória, em todas essas áreas. O Senhor hoje te chama para consertar as coisas com o Senhor. E eu não estou dizendo que você está vivendo sem conserto, não é isso. Eu não estou dizendo que você está errado, não é isso. Eu estou te dizendo que se esses pontos aqui, todos eles não estão fazendo parte da tua vida, da minha vida, nós precisamos fazer conserto com o Senhor em relação àqueles que estão faltando. Hoje o Senhor nos chama a sermos novamente uma nação, um povo, uma vida, uma família abençoada pelo Senhor, abençoada com conserto, com adoração, com vitória sobre os nossos inimigos. E é isso que eu te convido hoje a ter nesta noite. Fique de pé, nós vamos celebrar ao Senhor, porque o Senhor está nesse lugar, e Ele quer fazer conserto com a tua vida, Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer chegar até os teus inimigos e dizer: carne está contra você, mas o Deus Todo-Poderoso está a teu favor, ninguém poderá ser contra você. Jesus.
passada eu falei sobre o pai pródigo. E eu disse que não há nada que um filho possa fazer para deixar de ser filho. E é verdade. Mas existem coisas que um filho pode fazer, que pode fazê-lo viver uma vida miserável longe da casa do pai. E tem muita gente, muito filho de Deus, que está vivendo uma vida miserável, cheio de angústia, de tristeza, de desânimo, cheio de falta de motivação, falta de razões para se alegrar na presença do Senhor, por causa das atitudes que tem tomado, das coisas que tem ou não feito. O que fazemos ou não fazemos não afeta o amor de Deus por nós, mas afeta a qualidade da vida que nós vivemos. E foi isso que o rei Ezequias estava fazendo, restaurando. Ele estava restaurando a vida, a bênção do povo de Israel, que era povo de Deus. Eles eram nação escolhida de Deus, mas estavam escravizados pelos assírios, vivendo uma vida miserável, uma vida sem sentido, uma vida sem graça. Ele vem e diz: vocês precisam restaurar a santidade. Vocês precisam retirar da vida de vocês, do cotidiano de vocês, de dentro de vocês, aquilo que é imundo, aquilo que não agrada ao Senhor. Vocês precisam restaurar o conserto com o Senhor. Precisa chamar Deus para uma conversa e dizer: Pai, até hoje eu vivi assim, mas a partir de hoje estas coisas não farão mais parte da minha vida. Eu quero a alegria do Senhor. Eu quero que a alegria do Senhor seja a minha força. Vocês precisam restaurar a adoração ao Senhor, a capacidade de se ajoelhar diante da grandeza, da santidade, da magnificência do Senhor. Vocês precisam voltar a ter uma vida abençoada financeiramente, trazendo, consagrando os seus bens ao Senhor através dos dízimos e ofertas. É fácil viver uma vida abençoada, irmãos. É fácil, assim como é fácil viver sem sentido e sem razão, viver uma vida sem propósito, sem graça, acordar de manhã e nem saber por que acordou, acordar de manhã e nem saber contemplar a grandeza do Senhor através das suas obras, através do simples fato de você ter acordado. É fácil também. A pergunta é apenas: qual vida você quer ter? Qual vida você quer levar? De que maneira você quer viver? Com ou sem a bênção do Senhor, a alegria do Senhor? Com ou sem prazer nas coisas do Senhor? Essa é a pergunta. E eu hoje quero perguntar a você que já conhece o Senhor, se você foi tocado por essa palavra, feche os teus olhos, todos fechem os olhos agora, entre na presença do Senhor, faça esse concerto com o Senhor agora. Fecha os teus olhos e conversa com o Senhor, chama Ele para a conversa e analisa esses pontos que o Senhor nos ensinou aqui sobre a restauração de Ezequias. Quais desses pontos estão ausentes ou presentes na tua vida? Analisa, meu irmão, e fala com o Senhor e faz um concerto hoje. Faz um concerto de: Senhor, até hoje eu vivi assim, mas eu me recuso a continuar vivendo assim. Eu quero viver na tua bênção, eu quero viver na abundância daquilo que o Senhor pode fazer por mim e na grandeza daquilo que eu posso fazer para o Senhor. Existem vidas a ser alcançadas e eu posso ser usado para isso. Me usa para isso, Senhor. Mas eu também quero fazer um convite a você que não conhece o Senhor, você que veio aqui hoje, mas você não tem uma aliança com o Senhor, você nunca foi apresentado a Deus, ou você já foi um dia apresentado ao Senhor, recebeu, mas se afastou, abandonou, foi levado pelas circunstâncias e está vivendo hoje uma vida conforme esse mundo. Todos de olhos fechados, eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu gostaria que você desse um sinal com a tua mão, dizendo assim: a partir de hoje eu quero viver um concerto com o Senhor. A partir de hoje eu quero consertar a minha vida e viver essa alegria de viver na presença do Senhor, debaixo da bênção do Senhor, debaixo da unção, do poder do Senhor. Levante sua mão.
apenas como um sinal. Deus abençoe a tua vida, meu querido. Deus abençoe a tua vida, em nome de Deus. Te abençoe. Deus faça grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus quer fazer algo poderoso na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero encerrar nesta noite, ó Deus, esse culto, dizendo, ó Pai, que nós vamos encerrar celebrando ao Teu nome, cantando ao Teu nome, restaurando o louvor, a adoração ao Teu nome nesta noite. E vamos encerrar cantando e bendizendo o Teu nome. Mas eu quero te pedir, Pai, que a Tua bênção venha sobre essa congregação agora, Pai. Que a restauração do Senhor venha e encha o nosso coração. Retira do nosso meio tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Retira do nosso meio tudo aquilo que é imundice aos Teus olhos, Pai. Restaura a nossa adoração. Restaura, Senhor, o nosso conserto contigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, que nós possamos, ó Pai, ter o desprendimento de dizer: o que eu tenho, o que eu sou, não é meu, pertence ao Senhor. E eu vou, a partir de hoje, consagrar os meus bens ao Senhor através de dízimos e de ofertas, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida, se estenda sobre a tua família, e que você viva uma vida poderosa nas mãos do Senhor, cheia de paz, de alegria, de contentamento. Que você saiba ser alegre mesmo diante das maiores lutas, das maiores batalhas. Que o Espírito de Deus seja essa alegria que vai ser a tua força nas piores situações, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, traz a tua bênção sobre esse lugar. Transforma esse lugar num lugar de salvação, de adoração, num lugar de restauração, de cura, num lugar de transformação, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais, necessitamos de ti, Senhor, Senhor. Necessita mais de ti. Aleluia. Aplauda Ele, digno, merecedor de toda Aleluia. honra. Meu querido, vai em paz. Que a bênção do Senhor te acompanhe, em nome de Jesus. Vai em paz.